Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 14 de outubro de 2021. A geopolítica e o poder econômico são dois fatores que caminham juntos. Normalmente, quanto maior o poder econômico, maior o poder geopolítico do país. O poder de pressão, o poder de barganha, o poder de construir mais forças, não só militares, mas forças industriais, econômicas, etc. Por causa disso, hoje vamos falar desse assunto, a economia versus a geopolítica. Primeiro vamos procurar entender como é que funciona essa questão desse poder. Existe um padrão interessante que ocorre no sistema global. Por exemplo, surge uma nação capaz de produzir produtos industriais a baixo custo, principalmente por causa da mão de obra barata e da inovação produtiva. Este país tem um impacto impressionante na economia do sistema global. E isso vamos dizer que dure mais ou menos 30 a 40 anos, ou seja, é um ciclo. A economia do país depois disso enfraquece e às vezes catastroficamente, inclusive. Normalmente isso ocorre porque, como um gigante exportador depende de seus clientes, comprarem seus produtos, em algum momento eles não podem ou não querem. O país entra em uma crise que parece prestes a esmagá-lo, mas no devido tempo ele se recupera, às vezes economicamente mais forte, inclusive. É um novo país, o substitui como produtor de baixo custo. Não há muitos casos assim, porque vamos dizer assim que o ciclo seja 40 anos, isso é muito tempo. E somar o período de declínio aparente parece completar inclusive um ciclo de 50 anos. Isso significa que 3 dessas nações consumiriam 150 anos, se a gente juntasse 3 nações. E eu vou então começar a estudar os seguintes casos nos principais continentes, os principais países. Vou mostrar para vocês a questão dos Estados Unidos, essa posição econômica versus geopolítica, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, inclusive, e o continente africano como um todo. Vamos começar com os Estados Unidos. A Guerra Civil terminou em 1985, cerca de uma década depois. Os Estados Unidos iniciaram sua própria revolução industrial. Vejam só, que atingiu seu grande avanço por volta de 1890. Foi construída com base na produção de produtos manufaturados de baixo custo para consumo por países europeus, que se concentravam na produção de produtos de maior valor. Em 1900, os Estados Unidos produziam metade dos produtos manufaturados do mundo. Vejam só que interessante isso. A inovação americana centrou-se na redução de custos de produção e no domínio dos mercados estrangeiros. Então isso fortaleceu, e já naquela época ela era uma nação forte geopoliticamente e economicamente. Isso criou uma formação maciça de capital nos Estados Unidos e parecia pressagiar a dominação econômica dos Estados Unidos no mundo. Afinal, o que poderia impedir os Estados Unidos desse fato? O que parou, vejam bem, foi a Primeira Guerra Mundial. Ela destruiu a Europa, que era o comprador mais importante de Washington. E lentamente, a princípio na década de 1920, com velocidade crescente, essa consequência de pós-guerra quebrou o sistema econômico que os Estados Unidos haviam criado, ou seja, a Europa deixou de comprar, a Europa estava arrasada, a Europa estava tentando se reerguer e, na realidade, quebrou o sistema econômico americano. O resultado disso, o que foi? Todos vocês já devem ter ouvido falar, já leram sobre isso, a Grande Depressão e o primeiro expurgo industrial americano. Obviamente, isso não significou o fim dos Estados Unidos, ou mesmo sua proeminência econômica, mas introduziu uma pausa dolorosa e uma convulsão social. Não foram as tarifas ou a política monetária que criaram a depressão, mas sim a destruição dos clientes da América, ou seja, os clientes foram destruídos por causa da Primeira Guerra. O ciclo começou para valer por volta de 1890 e terminou por volta de 1930, ou seja, um período de 40 anos, vamos dizer. Então, por causa disso que eu me referi aos ciclos de 40 anos. Então, se recuperou depois durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão é o segundo caso. Ele foi dizimado na Segunda Guerra Mundial, então por volta de 1950 começou o surto econômico japonês. Durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos tiveram que importar equipamentos do Japão vizinho.
os Estados Unidos precisavam de caminhões, e em vez de perder tempo comprando-os nos Estados Unidos, que eram mais longe, perguntou a uma pequena empresa japonesa se essa pequena empresa japonesa, que não era famosa, nada, se ela poderia fabricá-los. E assim foi. Sabem qual é o nome dessa empresa? Era a Toyota. E foi uma das empresas que ao longo do tempo produziu carros mais baratos, de melhor qualidade e bastante utilizáveis para o mercado dos Estados Unidos e hoje maciçamente utilizados no mundo inteiro. E eles martelaram os fabricantes norte-americanos nesse processo. A força ou seja, mostrando a força que eles começaram isso os japoneses com uma força de trabalho instruída, educada e disciplinada. E o colapso do sistema econômico japonês reduziram drasticamente os custos trabalhistas. Esse colapso do sistema econômico japonês era por causa da Segunda Guerra Mundial, permitindo que o Japão se tornasse um gigante mundial de baixo custo na década de 1960. Viram como é que funciona isso? Como é que essas nações cresceram? O sucesso do Japão teve um efeito enorme no mundo, e particularmente em seu maior cliente, o que colocou uma enorme pressão política sobre o Japão para mudar suas políticas de exportação e aumentar as importações americanas. A economia do Japão foi construída sobre exportações econômicas, de modo que não era uma opção. Porém, mais importante, a política de exportação era uma política governamental, e o sistema bancário foi construído para apoiar essa política governamental, né, de exportação do Japão. O sistema bancário investiu nesses fabricantes e exportadores em um grau extremo para atingir os objetivos políticos do Japão. Em certo ponto, a capacidade das exportações japonesas de equilibrar a exposição extrema dos bancos japoneses falhou. O Japão passou por uma crise financeira massiva que atingiu o pico por volta dos anos 1990. Ou seja, se vocês virem de 50 a 90, 40 anos também, após o início do boom japonês. O Japão passou a próxima década mais se reorganizando em algo diferente de um país que dependia de diferenciais de preços para abastecer sua economia. Ele se recuperou muito bem. Foi substituído, depois disso, pela China. Com a morte de Mao Tse-tung, e quando morreu Mao Tse-tung, morreu o maoísmo. Que abriu a porta para a China substituir o Japão, quando ele entrou naquela crise, como um produtor de baixo custo e alto volume de produtos exportados. Como os Estados Unidos da América e o Japão, que eu citei acima, anteriormente, surgiu de um sistema que havia sido destruído. Mas tinha uma força, a China tinha uma força de trabalho também bastante disciplinada, se não sofisticada, que podia fabricar bens industriais básicos e com o tempo, como aconteceu com o Japão e também com os Estados Unidos, passou a produzir produtos cada vez mais sofisticados para exportação. Seu sistema econômico e financeiro era fortemente baseado em investimento estrangeiro, o que havia acontecido com o aumento repentino da América, e o influxo de capital fez a China parecer destinada a dominar o mundo. Assim como no Japão, a China encontrou relutância dos Estados Unidos, seu principal cliente, em continuar a absorver os custos sociais das exportações chinesas. Um deslocamento global do Covid-19 também criou deslocamentos nas exportações chinesas, uma vez que as bases financeiras da economia estavam cada vez mais vulneráveis. A mudança relativamente pequena nas receitas nos últimos dias, o governo chinês tomou medidas para estabilizar as consequências sociais e políticas de um ciclo que está chegando ao fim. A China está longe de terminar, mas como acontece com qualquer macro ciclo de negócios, e como aconteceu com os Estados Unidos e o Japão, ela deve fazer uma pausa e reagrupar-se e emergir em algo diferente do que era. E a crise está se agravando. Vocês podem ver agora essa crise financeira, visto aí muito divulgado na imprensa, a questão da empresa do setor imobiliário Evergrande. O aumento chinês começou por volta da economia chinesa, começou por volta de 1980, 10 anos antes de que o Japão tivesse aquela crise econômica. Agora enfrenta a questão política de manter a estabilidade, enquanto lida com uma crise financeira e de exportação. Pense nisso.
como a Grande Depressão ou décadas perdidas da China. Qualquer surto prolongado e praticamente ininterrupto cria fraquezas massivas na economia, o que gera crises sociais, políticas e econômicas. Cada nação lida com isso de forma diferente. Mas na economia nacional, o ciclo de negócio sempre se esconde. Para grandes exportadores, isso perturba o mundo. Uma consequência é a fuga de capitais, o capital interno seca, o capital externo foge, e um novo milagre de exportação acontece em um país que ninguém imagina. Como os Estados Unidos da América poderiam prosperar após a Guerra Civil? Como o Japão poderia se recuperar depois de Hiroshima? Como poderia a China, após a Revolução Cultural, transformar sua própria alma? Esse processo parece estar embutido no capitalismo moderno. Há uma fome de produtos manufaturados de baixo preço por países ricos que não podem mais se dar ao luxo de produzi-los, porque eles têm uma mão de obra cara, toda a estrutura cara, o país é caro de uma maneira geral. Porque o ciclo leva 40 anos? Acho que não. Né? Acho que é por causa desses outros assuntos que eu tinha dito. Não é porque o ciclo leva 40 anos e talvez nem os economistas saibam explicar exatamente. Mas, coincidentemente, os ciclos têm levado mais ou menos 40 anos. Ou pode haver alguma causa estrutural, mas esta lá é para estar chegando ao seu estágio terminal na China. A China, é claro, não vai a lugar nenhum e será uma potência econômica permanente depois que se estabilizar. Mas a tagarelice ofegante da sua conquista no mundo terá se mostrado errada. Outro país que nunca esperamos ocuparia o seu lugar. Então afirmaremos que sempre soubemos que ele estava lá. Esse país que ainda nós não sabemos efetivamente se vai acontecer e que país vai substituir essa posição da China. Embora que a China vai continuar forte economicamente. Vamos agora para a América Latina. Eu vou focar o Brasil, que é o país que tem a maior economia e o maior PIB. De uma perspectiva a longo prazo, o país se beneficia de ter vastos recursos naturais e uma grande população que oferece consideráveis oportunidades de mercado de consumo, bem como forte disponibilidade de mão de obra. A grande economia diversificada, com empresas bem estabelecidas nos setores agrícola, commodities e industrial, tem estado entre as 10 principais receptores de fluxo de investimento direto estrangeiro. Inclusive, o nosso PIB é o 7º em 2020, o PIB brasileiro, globalmente nos últimos anos, destacando seu apelo de longo prazo para investidores estrangeiros. No entanto, os efeitos da pandemia da Covid-19 apresentaram desafios e riscos operacionais acentuados e o agravamento da crise de saúde está diminuindo o ritmo de recuperação em 2021. Além disso, embora a eleição, que eu acho que é o grande problema do Brasil, em que continuam sendo eleitos candidatos não comprometidos com um projeto nacional, mas sim com questões menores, questões regionais e questões apenas de oposição, onde o Congresso faz oposição ao presidente e muitas vezes apoiado até pelo STF, sem uma visão nacional e dos principais objetivos que precisam fazer o Brasil a estar entre as principais nações do mundo, que ele poderia até ocupar esse lugar da China, na minha opinião. Né? Então, esse é o grande problema do Brasil, na realidade, como eu vejo hoje em dia. Né? É um problema mais político, né, do que de outra coisa, porque nós temos esse vasto potencial, estamos aí, mas na realidade não existe uma mesma linha de pensamento para construir um Brasil forte, um Brasil que a gente fala que é do futuro, que deveria já ser o presente. Vamos falar agora do continente africano. O grande problema é que a população da África está aumentando a passos largos. Dos atuais 1,2 bilhão de pessoas que moram na África, eles devem ir para entre 1 bilhão e 900 milhões a 2 bilhões de pessoas em 2035. A demanda por serviços aumentará dramaticamente e colocará os governos africanos sob considerável estresse. Além desses números absolutos, a estrutura etária da população da África é crítica. Mesmo em 2035, metade da população da África, segundo projeções estatísticas de fonte fidedigna da África subsaariana, terá menos de 21 anos. Né? O que significa que os governos locais precisam gastar pesadamente em educação, saúde e extensão de benefícios. Conforme a população da África envelhece, a proporção entre trabalhadores e dependentes vai melhorar.
levando ao aumento potencial na produtividade e no crescimento econômico. No entanto, as economias mais pobres da África estão há várias décadas de experimentar um dividendo demográfico e, mais importante, a maioria carece de investimentos necessários em capital humano e criação de empregos para capitalizá-lo, aliado a uma grande área que tem problemas existenciais, ou seja, de pobreza absoluta. E é muito difícil de solucionar e parece que não há nenhuma vontade política de solucionar. Não adianta olhar para fora, tem que olhar para dentro e resolver o problema. A própria África e os seus dirigentes, que na maioria das vezes são governos corruptos. Da mesma forma, é improvável que muitos países africanos colham benefícios potenciais da urbanização que está havendo, porque grandes favelas, grandes amontoados de pobreza, eles aumentam o tamanho dessas cidades, a menos que eles abordem sistematicamente alguns dos obstáculos estruturais, como a falta de criação de empregos, lenta transformação econômica para setores de maior produtividade, a questão da pobreza e a desigualdade, que isso tem que mudar, né? Senão não vai melhorar nada a situação da África. Na trajetória atual, o crescimento populacional provavelmente agravará a pobreza na África subsaariana, pois está ultrapassado o crescimento econômico. Em 2035, para vocês terem uma ideia, que número grave, dá pena, dá uma tristeza, a projeção é que existam lá em torno de 200 milhões a mais de africanos que vão estar vivendo, se continuar a situação hoje, em extrema pobreza. E essa extrema pobreza são pessoas que ganhariam até $1,90 por dia, do que isso é hoje, se a economia do continente crescer em média de 4% ao ano. Isso se a economia ia crescer 4% ao ano até 2035. Se crescer menos, esse número de pobreza vai ser, sem dúvida, bem maior. Pessoal, acho que deu para ver bem esse quadro da geopolítica e a economia. Por que faz um país forte e o que faz um país fraco? E, sem dúvida, os Estados Unidos, dos anos 1850, onde começou esse boom, e eles mantiveram até hoje e cada vez cresceram mais, é um caminho mais ou menos semelhante com os problemas que eles tiveram, que o Japão, como ele se ergueu, e que a China também, como ela se ergueu. E agora, é claro, a China vai dar vamos dizer assim, uma parada, mesmo porque o mundo, a economia pós-pandemia mudou muito, e vai tentar se reorganizar para isso. Mas vai surgir algum outro país que a substitua? Só vai surgir um país que tenha um projeto de país em que todos trabalhem no mesmo sentido. Seja os políticos daquele país, seja o poder judiciário daquele país, seja o governante e seus principais ministros daquele país. Aí vai, sem dúvida, acontecer. Mas, sem dúvida, diria para vocês o seguinte: o poder maior geopolítico vai continuar sendo com os Estados Unidos, da China também, né? A Europa, eu não analisei a Europa como um todo aqui, mas sem dúvida nenhuma, até porque não daria tempo. Esse vídeo, eu confesso, é um vídeo que ficou longo, mas era importante para mostrar para vocês a importância e a força da geopolítica, né, da economia na geopolítica, que é muito importante. E quis também destacar a América Latina, mas eu destaquei o Brasil, na realidade, que é o país com maior produto interno bruto, é um país industrializado, é um país que, pode-se dizer, poderia ser o celeiro do mundo, como chamavam a Ucrânia muitos anos atrás, mas que tem problemas, né? O problema que eu acho maior do Brasil é essa não convergência, a falta de convergência dos ideais de uma nação, de como a nação vai atuar lá fora e como ela vai atuar dentro, né? A mentalidade existente do governo Sarney para cá é uma mentalidade de quem pega mais propina, de quem leva mais vantagem para votar ou contra ou a favor do presidente, onde alternam-se bandeiras hoje de derrubar o presidente ou manter o presidente. O Brasil, assim,
ele encontra-se numa encruzilhada. E a próxima eleição presidencial pode ser um problema, porque preciso ter um projeto de nação perante o mundo, como esses países que foram bem-sucedidos tiveram, para ir em frente, para alavancar em frente. Eu acho que nós temos todas as condições materiais para isso, econômicas para isso, né? Mas não temos as condições políticas necessárias, sem dúvida nenhuma. E a África, eu não quero nem me alongar muito a questão da África, que a questão existencial de pobreza é muito grande e é agravada por pirataria, né? Pirataria de verdade. Eles agem, assaltam navios como faziam os piratas de 200 anos atrás, né? Existem essa questão. E de regiões pobres à beira-mar. A questão de o islamismo radical, né? Que fomentam grupos guerrilheiros como Boko Haram, né? E o ISIS também, que está lá. O ISIS, no caso, é o Estado Islâmico, entre outros grupos que estão lá explorando essa pobreza absoluta, essa pobreza que é difícil de ver a solução, porque como é previsto para a África crescer 4% ao ano, se crescer, né, a partir do ano que vem, como vocês viram, a perspectiva não é boa, porque 200 milhões de pessoas vivendo com um salário até $1,90, não há uma solução. Hoje é o Brasil de hoje, é o tamanho do Brasil de hoje, dá muita pena, né? Eu não vejo muito futuro para isso. Mas a economia, sem dúvida, é peça fundamental no jogo geopolítico mundial. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, a vocês que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, convido-o a fortalecer o canal, inscreva-se no canal, dê o seu like, capriche no like lá para nós, é muito importante, inclusive perante o YouTube. E gostaria também de pedir a vocês que compartilhem com suas redes sociais, recomendem as pessoas do seu relacionamento a assistirem a esse vídeo. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.